Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um dos textos mais curtos e, olha, mais explosivos da Bíblia, o livro de Judas. É uma carta bem pequena, mas que carrega uma mensagem de uma urgência impressionante. E essa é a grande questão, né? Pensa só nisso. Não é só um texto religioso. É quase como uma comunicação de emergência da antiguidade. Uma mensagem tão, mas tão crucial que conseguiu atravessar milênios para chegar até nós. Vamos lá. O interessante é que a carta de Judas não foi planejada para ser um alerta. A ideia original era outra. Era escrever sobre a salvação, um tema super positivo. Só que algo aconteceu. Uma crise surgiu, tão de repente, que o autor teve que mudar todo o plano e mandar um aviso imediato. E essa intensidade a gente sente na leitura. São só 25 versículos, mas em cada um deles, Judas consegue passar uma paixão, uma preocupação que é enorme. Sabe, não tem tempo para enrolação. Cada palavra ali tem um peso, tem um propósito muito claro. Ok, mas para a gente entender bem a mensagem, a gente precisa saber quem é o mensageiro, certo? Quem era essa pessoa por trás de um aviso tão sério assim? Olha, ele se apresenta de um jeito bem humilde, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Isso já conecta ele direto com a liderança da igreja lá no comecinho. Ele não era um estranho, sabe? Ele se importava de verdade com aquelas pessoas. Ele era literalmente da família. Então, que crise era essa tão grave? O ponto é que o perigo não vinha de fora, tipo perseguição ou ataque. Não. A ameaça mais perigosa já estava, digamos, dentro de casa. E aqui está o pulo do gato. Algumas pessoas se infiltraram na comunidade fingindo que faziam parte dela, mas, na verdade, as intenções eram bem destrutivas. Eles não chegaram anunciando o plano, claro. Eles entraram secretamente, minando a fé por dentro. Agora, a parte que eu acho genial é como Judas descreve essas pessoas. Ele usa umas imagens poéticas que são, ao mesmo tempo, devastadoras. Nuvens sem água. Pensa nisso. Uma nuvem promete chuva, promete vida, alívio, mas essas não entregam nada. São só uma promessa vazia que o vento leva embora. E essa outra imagem aqui é igualmente poderosa: estrelas errantes. Naquela época, as estrelas fixas eram guias, eram o GPS da antiguidade para quem navegava. Já as estrelas errantes, que hoje a gente chama de planetas, não tinham curso fixo. Seguir uma delas era se perder na escuridão. Ou seja, essas pessoas não tinham um norte moral. Então, quando a gente junta essas metáforas, o quadro fica bem claro. Esses infiltradores prometiam uma liberdade espiritual incrível, mas na prática o que eles entregavam era confusão moral. A vida deles era só para satisfazer os próprios desejos, usando a ideia da graça de Deus como uma desculpa para fazer o que quisessem. E o resultado final era sempre o mesmo: discórdia, briga, divisão na comunidade. Bom, diante de uma ameaça tão séria, qual foi a instrução de Judas? Como é que a comunidade deveria reagir a isso? A resposta, olha, pode até surpreender um pouco. Ele não diz: formem um grupo e expulsem essa gente. Não. A estratégia de Judas é defensiva, é construtiva. Ele está dizendo que a melhor defesa contra ideias ruins não é só sair atacando, mas construir algo tão forte e verdadeiro que as ideias falsas simplesmente não encontram lugar para crescer. Uma lição e tanto, né? Especialmente hoje em dia. E esse plano de fortalecimento não é só teoria. Judas apresenta uma estratégia bem prática, em 4 pontos. Primeiro, lembrar dos ensinamentos originais, da base, da fundação. Segundo, se edificar, construir a si mesmo sobre essa fé, como se fosse um prédio forte. Terceiro, manter a conexão espiritual viva através da oração. E por último, o que amarra tudo isso, permanecer firme no amor de Deus. Ok, tudo isso aconteceu há 2000 anos. Mas por que essa pequena carta de emergência ainda fala com a gente hoje? Qual a relevância disso tudo? A essência do problema todo pode ser resumida nessa comparação aqui. De um lado, a gente tem a fé que uma vez foi entregue, algo sólido, testado, que veio da comunidade e que busca a verdade. Do outro lado, a gente tem uma fé inventada, que nasce dos desejos de cada um, focada no indivíduo. E o resultado dessa segunda opção, como Judas alerta, é sempre a confusão, o caos. No fim das contas, a mensagem central é esta:
Discernimento. Judas está fazendo um chamado para que a gente desenvolva a habilidade de distinguir a verdade genuína da imitação perigosa. É um convite para a gente aprender a olhar além da aparência, a testar as ideias e a saber a diferença entre o que alimenta e o que destrói. E isso nos traz de volta para uma pergunta final, super atual. A gente vive numa era de desinformação, de excesso de opiniões, de verdades competindo o tempo todo. A carta de Judas, escrita para uma comunidadezinha em crise, lança uma questão que nunca envelhece. Hoje, no meio de tanto ruído, como é que a gente faz para proteger o que é autêntico e verdadeiro nas nossas comunidades? Fica aí reflexão.